Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo Jesus. Estamos hoje no penúltimo dia do ano de 2025. Hoje é 30 de dezembro, estamos chegando ao final do ano. Amanhã é o último dia do ano, é a última mensagem desse trabalho que nós aqui elaboramos de 365 dias andando com Deus. Estamos completando hoje 365 dias. Perdão, 364 dias, com 365 mensagens registradas aqui no nosso canal. É uma bênção, é uma dádiva de Deus para nós, é um presente que Deus nos dá. E concluir a obra, ou qualquer obra que viemos fazer para o reino dele, para a glória dele, para a gente é uma grande satisfação. Vamos lá, o tema de hoje é muito interessante para a meditação para o ano que vem, 2026, né? O tema de hoje é ouvindo. O texto está em Mateus capítulo 6, versos 5 a 34. Um texto muito interessante para podermos lermos, tá bom? Para lermos muito, meditarmos muito, refletir muito sobre esse texto. Vamos para a nossa história? Aqui quem está escrevendo é a Regina Franklin, né? Regina Franklin, ela que escreveu esse texto, e diz assim: recentemente percebi que sou perita numa habilidade que não deveria ser elogiada. Eu finjo ouvir. Quer seja uma perda de atenção, porque estou planejando o que dizer em seguida no calor do debate, quer seja o trem aleatório descarrilhado de pensamentos em meio a uma conversa casual, duvido ser a única a sobressair-se nesse dom. Às vezes, percebendo que não tenho ideia de do que foi dito, procuro ouvir com mais cuidado na esperança de cobrir minha desatenção. Outras vezes, eu simplesmente me denuncio porque não tenho ideia do rumo da conversa. No que diz respeito à comunicação, poucos nós perdem o foco quando são os únicos a falar. É a atividade de ouvir que gera dificuldades. O mesmo pode ser dito sobre a oração. Temos a nossa lista de prioridades do que queremos que Deus saiba em nossa vida, em nossas listas de pedido de oração que oferecemos aos outros e a expectativa geral de que esperamos obter em nosso tempo com Ele. Ao passo que as Escrituras nos ensina que persistir em oração é algo valioso, está registrado em Lucas capítulo 11, versos 5 até o 10, podemos começar a vivenciar essa passagem e outras que lidam com oração pela voz e não pelo nosso coração. Até mesmo a oração do Senhor, que nos oferece um modelo de como orar, deve ser feita não simplesmente no partir do que falamos, mas também do que ouvimos. Clamamos para o seu reino, vontade e provisão, mas devemos também ouvir os detalhes de como devemos viver tudo isso em nosso dia a dia. Ouvir é difícil. Não é apenas depois exigir atenção inadegível, mas também pela disposição de colocar os outros à frente de nós mesmos. Podemos procurar pela mão de Deus e deixar escapar o seu coração, mas nunca deixaremos escapar a sua mão quando ouvimos o desejo do seu coração. Mateus 6,33. A questão de ouvir é muito importante, né? Hoje se fala muito dentro da igreja, a oração é mais praticamente um monólogo da pessoa que está orando do que uma conversa com Deus, não permite Deus falar, né? A gente precisa parar na oração também, para ouvir a voz de Deus. Ela é perceptível, eu posso te garantir isso com certeza. Só que a maioria das pessoas não percebe a voz dele
justamente ou quando querem perceber, entenda que uma coisa que foi falada aqui, que nós devemos frisar muito bem, não é pela nossa, é pela nossa voz e não pelo nosso coração. A voz é muito importante. O coração, na verdade, ele quer muitas coisas, mas o que nós vamos, o sentimento em si não pode, de hipótese alguma, ele está em vigor na oração, e sim a razão. A razão quer dizer que eu tenho que entender o reino, o que o reino me proporciona, qual é a vontade de Deus, qual é a provisão que Deus quer nos dar. Tudo isso é muito válido na oração, né? Por isso que eu não concordo de hipótese alguma fazer essa prece do Pai Nosso, né? Que na verdade estão dizendo coisas que na realidade ainda nem conhecem na prática, na verdade. Nós precisamos, antes de tudo, o Pai Nosso, nós temos aqui um livro que vai ser meu próximo livro que eu vou ler, Ensina-nos como orar, e eu vou ler esse livro com prazer, e o nosso propósito, o ano que vem aqui, é trazermos aqui, né, uma série de mensagens sobre o Pai Nosso. Ensinar para você por que Jesus deixou o Pai Nosso. Não é para falar ele, não é para orar ele, mas entender o que é verdadeiramente a oração. Quando você entender o Pai Nosso, na íntegra que ele deve ser entendido, você vai ver que dizer Pai Nosso está no céu, isso não tem validade nenhuma para Deus. Deus não vai ouvir esse tipo de oração nunca, né? Ah, mas pastor, ele escreveu para ele não escreveu para poder orar, ele escreveu para poder entender o que é a oração propriamente dita. A gente vai explicar isso. É só você ficar ligado no canal, você que não inscreveu no canal, inscreva para poder sinalizar o sininho, para poder você receber as notificações que vão vir para frente esse ano aqui, né? Eu vou me dedicar muito aqui a essa salinha, a esses momentos, tanto com meus amigos do podcast, né, no caso o OpaCast, como também estaremos aqui falando sobre o livro de Jó, toda semana trazendo uma mensagem, e sempre falando sobre outras coisas também muito importantes. E você, nosso convidado, e ouvir é muito importante. E observe que nas 7 igrejas de Apocalipse, escrita ali no livro de Apocalipse, sempre no finalzinho diz, quem tem ouvido, ouça aqui, o Espírito diz à igreja. Então, é o saber ouvir a voz de Deus. Quando Jesus ensinou ali sobre a parábola da semeadura, ele falou assim, quem tem ouvido, ouça. Isto ouvir aqui não é simplesmente ouvir aleatoriamente, dar atenção naquilo, porque a atenção, na verdade, tanto que a fé, observe só que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Quando nós paramos para ouvir, quando nós atentamos ali, para que ali é a nossa prioridade, é fazer como Maria, lembra de Maria? Ela parou para ouvir Jesus conversar com ela, falar com ela. E às vezes muitos de nós estamos como Marta, nos movimentando para lá e para cá, e nós não conseguimos entender e ouvir Deus falar conosco. Esse final de ano, eu presenciei isso na minha vida, né? Na verdade, fui até um pouco mal interpretado referente a isso, mas valeu a pena, né? Deus falou comigo profundamente num trabalho de oração que fizemos alguns meses atrás, e valeu muito para mim, valeu até para a igreja onde eu estava provisoriamente dirigindo, valeu, hoje está lá a bênção da igreja lá, né? Deixamos ela abençoada, né? Deixamos ela num patamar para poder dar crescimento. Mas a ideia era justamente essa, de Deus para nós. E nós precisamos fazer isso de vez em quando. Parar tudo. Fechar as portas da casa, fechar as portas da igreja, né? Hoje não vai ter culto, gente. Hoje é só culto de oração. Quem quiser vir, é só bater na porta e vai estar um diácono na porta, abrindo a porta para você orar. É preciso fazermos isso. É preciso parar algumas coisas. Estamos muito movimentados. Estamos muito agitados. E esquecemos de ouvir a voz de Deus. É muito mais importante do que um culto, né, de cântico para cá, cântico para lá, né? Não é muito superior, melhor. Então é hora de nós acordarmos. De 2026 seja um ano onde vamos nos posicionar no trabalho de oração, ok? Ouvir é muito importante. Quando não ouve, né, como é que nós vamos lidar?
com as situações do dia a dia, porque o dia a dia está aí, não tem jeito. Aí você não ouve Deus falar, você não entende o que Deus quer, e as coisas ficam mais difíceis, né? Vamos lá. O Examine diz o seguinte: leia o livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 a 15. Olha que interessante. E reflita nas circunstâncias que envolveram o seu encontro com Deus. O que lhe é mais familiar, a voz do homem ou a voz do Senhor? Samuel é o exemplo disso, né? Ele está ali ainda inexperiente, ele ouve por 2 vezes Deus chamando ele, aí ele entende que Eli está chamando ele, e pela 3ª vez Elias fala assim: olha, vai lá e fala, e quando você ouvir a voz, fala que o teu servo ouve. E Deus começou a falar com Samuel, perdão. Então é isso, é preciso nós pararmos, né? Porque a madrugada dizem que é melhor, porque a madrugada é a hora que você não vê nenhum movimento. Porque o monte, às vezes, é bom, justamente para isso, onde você vai estar ali à disposição, sem nada para interferir, e para que você possa ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, vamos lá para o nosso considere para terminarmos? Quanto tempo o seu dia você passa ouvindo a voz de Deus? E aí? O que você me responderia? Quanto tempo do seu dia você passa ouvindo a voz de Deus? Pergunta boa, né? E é para nós respondermos para nós mesmos, não é para outro irmão, não. Cite alguns desafios que você enfrenta no que diz respeito ao ouvi-lo. Eu tenho muitos desafios, muitos. E venci a maioria deles, ou todos eles, por ouvir a voz de Deus. Deus nos abençoe, meu amado. Vamos exercer esse ato de ouvir a voz de Deus. Ouvindo Deus falar, percebendo que é Deus que está falando conosco. Tá bom? Por isso que nós temos o Espírito Santo aqui, para poder justamente nos alinhar a essa sintonia espiritual. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem para onde quer que formos. Deus nos abençoe. Até amanhã, para a última mensagem desse trabalho de 365 dias andando com Deus. Glória a Deus. Estamos quase terminando. Só falta mais uma. Amém.